separaram-se de Cristo, estão separados de Cristo. Eu essa semana falando com Deus, eu pareço um doido aqui na minha casa. Eu moro sozinho, os meus vizinhos me ouvem falando sozinho, que na verdade não é sozinho, é com Deus. E eu falo pelo corredor fazendo as coisas, parece que estou falando com gente aqui, mas é com a pessoa do Senhor. É com o Espírito Santo que está aqui comigo em minha casa, me acompanha. Eu estou comendo, ele está sentado ali comigo, eu começo a falar, comendo, falar com ele. Estou lavando o quintal, estou fazendo as coisas, estou falando com ele, parece um louco. Eu falo, Senhor, eu não falo baixo. Eu tenho voz forte e tal, eu não consigo falar baixinho assim, não consigo. Lá no meu trabalho o pessoal fala, Guimarães, espera aí, baixar o volume aqui. Viu? William Guimarães, tá, amados, meu nome. E eu fico falando alto aqui, Senhor, o Espírito Santo de Deus, por favor, eu preciso que o Senhor me fala o que é estar separado de Cristo. Não é possível isso, porque é um negócio de estremecer o coração, separar de Cristo. Cara, separado de Cristo. Separado de Cristo. Vocês têm noção do que é isso? Rapaz do céu, eu falo, não é possível, Senhor. E essa pergunta eu faço há anos, mas sabe o que é uma pergunta que de quase tu não queria acreditar? Falando, não é possível, cara. Como é que pode, assim, sabe? Separar de Cristo é separado de Cristo, poxa vida. É separado. É claro, tá ali, não precisa interpretar, não precisa de mais nada. Tá claro. Mas o negócio é tão forte. Separado de Cristo. Quando uma pessoa se separa de outra, sei lá, matrimônio, casamento, o filho vai viajar, se separa, como é que é? Um tá aqui, estão juntos, coladinho. Num relacionamento maravilhoso, coladinho, pá. Aí se separam. Não sente mais o cheiro um do outro, não se tocam mais, não cuidam mais um do outro, não diz palavras de amor, de carinho, não fazem mais carinho, não se beijam, não se olham, estão separados. Cara, é forte isso. Separado de Cristo, querer ser justificado pela lei. E justamente Romanos diz sobre essa justificação gratuita que é por graça. A gratuidade. A obra de Jesus na cruz. Porque o pecado, como disse 1 João, é transgredir a lei. Mas imagina uma lei sendo tirada. O fim da lei é Cristo. Não tem mais pecado. Imagine a lei de trânsito sendo tirada. Não tem mais crime de trânsito. Tu vai ser condenado pelo quê? Tu vai pagar o quê? Você não tem mais crime de trânsito porque não tem mais lei. Tu vai transgredir o que se a lei acabou? Por isso aqui, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Se a lei acabou, o fim dela é Cristo. Pô, o fim é o fim, o fim é fim. O que é fim? Fim é quando acaba, né? O fim da lei é Cristo, acabou. Então não tem mais pecado, porque não tem mais transgressão da lei. E aquele pecado de Adão, que nos separava, nos deixava destituídos da glória de Deus, Jesus já nos reconciliou. Já estamos reconciliados em Cristo. Ponto. Acabou. Agora, existe o pecado da carne. Que é carne, obras da carne, é o pecado da carne. Essa daí é na carne. O que o Senhor fez foi no Espírito. Foi no Espírito. A obra de Jesus é espiritual, não é carnal para o nosso corpo. Esse corpo aqui, ele é corruptível. Os vermes vão comer. Vai se acabar no pó da terra. Seremos transformados em glória. Aqueles que dormem em Cristo Jesus. Dormem. Só dormem. Tem gente que tem medo de morrer, só dorme, só. Isso aqui é carne, isso aqui vai ser comido.
As obras da carne, a gente colhe na carne, não no espírito. Isso já foi resolvido. Mas o sistema religioso, principalmente o evangélico, dentre outros, não aceitam isso. Por quê? Estão cegos, porque toda vez que é lido a antiga aliança, um véu cobre o coração deles. Está escrito, nós vamos chegar lá. Não consegue ver, não tem olhos iluminados, não estão na graça, no apostolado, como diz Romanos 1,5, não estão. Ok? Ou não são ovelhas, porque o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. A voz de Deus é a graça de Deus, revelada a Paulo para nós igrejas, simples assim. Vamos mudar aqui? Romanos 8, do 1 ao 17, fala sobre a vida em Cristo pelo Espírito Santo. Aleluias. Ele explora a liberdade e a vida em Cristo, capacitadas pelo Espírito Santo, tratando-a com a escravidão ao pecado. Romanos 8, do 1 ao 17, nesta carta de Paulo aos Romanos, que agora estou fazendo um panorama, um resumo, que é quase impossível fazer um resumo. Os capítulos do 9 ao 11, o apóstolo mostra a garantia da salvação pela fidelidade de Deus. Rapaz, a garantia da salvação. Não se perde salvação, viu, crente? Não se perde salvação. Deus já garantiu pela morte de Jesus na cruz. A obra dele foi perfeita, feita uma vez por todas. Ele vai morrer quantas vezes mais? Ele já morreu, já garantiu a salvação. Os pecados da carne, as obras da carne, são obras da carne, como diz Gálatas, não são pecados contra Deus, obras da carne. Mas, obviamente, que nós não devemos cometer essas obras da carne. Eu já cometi várias. E nós temos que abandonar, como abandonei. Porque nós vamos colher na carne isso. Não herdaremos o reino de Deus, que muita gente confunde com salvação. Tem nada a ver também. Tem nada a ver. A Bíblia diz o que é o reino de Deus. Eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Alguém que está praticando algo na carne vai ter paz, alegria e gozo no Espírito Santo? Não vai ter. Não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Veja alguém aí que escolhe o mundo do crime. Vai fazer as obras da carne aí do crime. Ele tem paz? Não tem. Vive correndo da polícia, dos próprios rivais, etc. Tal. Não tem paz, não tem alegria, gozo no Espírito Santo, vive preocupado. O cara rouba uma moto, vive preocupado se a polícia não parar, não prender ele e tal. E verifica, viu? Não herdará o reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo, está escrito. Os que praticam tais coisas, obras da carne. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver. O cara não vai estar em comunhão com Deus, não consegue ter comunhão com Deus, ele está na carne. Paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Gozo no Espírito Santo vem da nossa comunhão com Deus. Quando a gente está ali em comunhão, buscando a Deus, sabe? Aprendendo a palavra, como a gente aprende a MGA, tendo as revelações da graça do apostolado. Sabe que Deus usa o apóstolo Marcos Gomes, pastora Sueli, os pastores e pastoras, aleluias. A gente tem alegria e gozo no Espírito Santo, é tremendo. Eu sou o evangelista chorão, vivo chorando. Gozo no Espírito Santo, quando não estou dando risada, gargalhada. Paz, alegria e gozo no Espírito Santo, é isso. A salvação está garantida, meus irmãos. Aleluia. E o apóstolo Paulo mostra isso aqui, olha, dos capítulos 9 ao 11. Garantia da salvação pela fidelidade de Deus, que não rejeitou o seu povo de Israel, mas tem um propósito para ele na história da salvação. Paulo expressa a sua tristeza e o seu amor pelo seu povo, que não reconheceu a Cristo como Messias. Por quê? Foi disse aqui, o Senhor Jesus veio para os seus não aceitaram, o rejeitaram. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Passagem da mulher cananeia.
Eu vim senão para os filhos de Israel, não para os gentios. Eu não sigo Jesus de Nazaré, não sou discípulo de Jesus de Nazaré. Eu sou crente em Cristo Jesus, firmado e fundamentado no alicerce que o apóstolo Paulo colocou, que é Cristo. E venho recebendo o apostolado de Paulo pelo MGA, pelo Ministério Graça e Apostolado. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha isso aqui, irmãos. Rapaz, é conteúdo, hein? É apostolado, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volumes. Vê se isso não é apostolado. Tem mais aqui ainda, ó. Tem mais aqui ainda, ó. Um monte. Ó o mover aqui, ó. Cadê? Ô, tô nesse mover aqui, nesse livrinho. Rapaz, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar uma coisa. Ó a finura do livro, ó. Ó a finura do livro. Mas eu vou falar uma coisa. Não para. Eu não consigo sair disso aqui. Eu não consigo sair deste livro para ir para os outros que eu adquiri aqui, ó. Que eu já li, eu tinha alguns volumes, adquiri outros. Eu não consigo. Porque é fonte inesgotável, cara. Rapaz, tu é doido. É doido, cachoeira. Isso aqui, rapaz do céu, é fonte inesgotável. Eu não consigo sair daqui deste mover. Opa, caiu aqui o negócio do microfone. Vai ouvir um barulho aí, irmãos. Eu não consigo sair deste mover. Não consigo. Ó aqui que bacana, ó. Ó, dá uma lidinha, ó. Santa Ceia ou Páscoa Judaica? Hã? E aí? Não somos como Moisés, que colocava um véu, do resplendor da glória da primeira aliança que se desvanecia. Ih, rapaz, isso aí é forte, hein? Você já era profético já. Se desvanecia, se estava apagando, já era uma profecia isso aí. Ninguém consegue ver isso não, hein? Ele colocava... Oh, não, esquece, não vou falar nada agora, senão... Vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos aqui para a próxima página. E o capítulo 10, o fim da lei é Cristo. Aqui, ó. O fim da lei de Moisés. Quando eu não estou chorando, estou rindo. É o mover. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Só isso. E Moisés descreve a justiça que se baseia na lei. Desta forma, qual forma? Qual? O homem que praticar essas coisas viverá por elas. Romanos 10, 4, 5. O apóstolo Paulo, ele está explicando aos crentes em Roma. Irmãos, alô, acordem. Desperta tu que dormes. Porque o fim da lei é Cristo. A lei que teve a sua glória, que estava se apagando, se desvanecendo. O fim da lei é Cristo. Lá na cruz acabou. Ok? Acabou. O fim dela é Cristo. Mas por quê? Para quê? Para quê? Para quê, irmãos? Porque se não fosse Cristo, não teria essa vírgula. Como tem aqui, dá uma olhada aqui, olha. Porque o fim da lei é Cristo. Aí tem uma vírgula. Vem em mim. Tem uma vírgula. Se não fosse para ser o final da lei em Cristo, o depois dessa vírgula não poderia acontecer. Vamos lá. Para a justiça de todo aquele que crê. Então preste atenção. Sendo o fim da lei Cristo, agora todos os que simplesmente creem é justificado. Pronto.
Rapaz, os caras ficam bravos com isso, hein? Os lobos vestidos de ovelhas, tosquiando as ovelhas do Senhor, sugando mesmo, dando para as ovelhas do Senhor mato seco e não capim gordura, eles ficam malucos com isso, ficam loucos com isso. Porque é fácil, é simples assim, pá, só crer. Creu, já está justificado diante de Deus. Ponto final. Mas por que isso aconteceu? Está aqui, olha. O efeito, que é o depois da vírgula. Ó, isso aqui é o efeito, irmãos. Aleluias. Ó, o Espírito Santo iluminando nossa mente. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Sendo o fim da lei Cristo cumprindo a lei e morrendo na cruz, ou Jesus nos dias sua carne, Jesus de Nazaré, o efeito é a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo ou seja, o motivo para a justiça de todo aquele que crê. Só que aí ele fala aqui em Romanos 10, 4, 5, o apóstolo Paulo, que Moisés, ele descreve, ele tá fazendo um contraste do que é agora aqui, ok? Do que eu acabei de explicar. Ele está fazendo um contraste do que Moisés falava. Moisés, ele descreve ou descrevia a justiça que se baseia na lei. Desta maneira, ó pessoal, dessa forma. O homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas quem conseguiu praticar? Ninguém conseguiu praticar a lei. Ainda do capítulo 9 ao 11, Paulo também explica que os gentios que não buscavam a Deus foram alcançados pela sua misericórdia e por isso devemos ser humildes e gratos, não nos gloriar contra os ramos naturais da oliveira, que são os israelitas, tá? E nos ensoberbecer com isso. Paulo afirma que Deus tem um plano para salvar todo Israel, quando a plenitude dos gentios entrar. Rapaz, ó. Irmãos, olhem só uma coisa, prestem atenção. Aqui em Romanos, Paulo explica, dentre esses capítulos 9 ao 11, que Deus tem um plano para todo Israel, que sofre por aí, hein? Esse plano, ele será executado quando a plenitude dos gentios entrar na graça. Pegou? Quando entrar na graça. Tem gentio, tem ovelha do Senhor que está espalhada. Estão em outros apriscos comendo mato seco, não capim gordura. Essa eu gostei demais, que o apóstolo pregou. Capim gordura, rapaz. No MGA a gente come capim gordura, tá ligado? Quando a graça, o apostolado, a nova aliança, a pregação da verdade, que é Cristo, deixa alicerce que Paulo, o construtor sábio, ele que recebeu as revelações do Senhor para a igreja, quando as ovelhas ouvirem, porque o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão, elas estão por aí. Vocês acham por que a gente está aqui no YouTube? Por que o Senhor faz este mover aqui, ó, com a gente? Há 30 anos o Ministério Graça e Apostolado fazendo isso. E agora movendo muitos e muitos, eu e muitos outros por aí, neste YouTube. Por que vocês acham que existe o YouTube? Só para o pessoal ganhar dinheiro aí, ficar endinheirado como ficam aí pelo YouTube? Não, rapaz. Isso aí não é nada, tudo isso está nas mãos de Deus. E esse microfone aqui, precisa ficar paradinho aqui. Tudo isso Deus que criou através dos homens. Os homens são criatura de Deus. Deus que colocou na cabeça do homem a inteligência. E o homem sendo direcionado por Deus, e muitos nem sabem disso. Criaram essas tecnologias, etc., que nos facilita.
Uma delas é o YouTube. Rapaz, tu tem noção que é isso? Através do YouTube chegamos a qualquer lugar no mundo. Ô irmão, pelo amor de Deus, só cego não vê. Isso é coisa de Deus. Para pregarmos o Evangelho. Por isso que a gente está sendo despertado para isso. A graça, o Evangelho, não é a lei, a antiga aliança, não. É o Evangelho, a graça de Deus. A nova aliança, porque tem uma nova aliança. Deus fez uma nova aliança com a humanidade, através da cruz. E isso está sendo usado. Eu estou preparando várias mensagens, gravando, editando, etc., em espanhol. Deus me levou a morar fora do país, morar na Colômbia, um país que eu amo como se fosse meu país. Me colocou um amor por esse país. Por quê? Hoje eu entendo. Para eu pregar aqui no YouTube, configurar esse YouTube aqui para chegar lá e dá para fazer isso. O meu canal lá, pregando em espanhol, é Voz de la Gracia. Voz da Graça, Voz de la Gracia de Deus. Eu configuro para que seja visto lá na Colômbia. E a gente consegue configurar o canal no YouTube para que seja visto onde a gente quer. Não preciso viajar para a Colômbia, apesar de já ter ido, ter ficado lá, etc. Mas se for necessário, vamos também. Tenho amigos lá, tenho conexões lá, tenho relações de amizades. Já tive outras relações afetivas lá também. Tenho amigos, Rapaz, vocês não têm noção. Eu vou contar um testemunho. Eu preciso também contar um testemunho que tem a ver com a Colômbia. Nossa. Ó, só uma faísca. Teve um rapaz na Colômbia que o Senhor colocou para cuidar de mim. E ele cuidou de mim. Um rapaz, um senhor. Não é senhor, porque não tem tanta diferença de idade assim. Olha o nome dele, Jesus. Ai. Irmão do céu. Ele começou a cuidar de mim desde o aeroporto em Guarulhos. Jesus Moros. Homem de Deus. Ele nem sabe ainda. Ovelha do Senhor. Salvo pela graça. Eu fico emocionado. O que o Senhor fez na minha vida na Colômbia foi incrível. Foi incrível. Pouquíssima gente sabe. Irmão, o testemunho que eu vou gravar, que tem a ver com a mensagem que eu ministrei, os 5 processos da fé 4x1, que o que eu recebi praticando esses processos, eu estava na Colômbia, quase perdi, mas Deus não permitiu. E lá, Deus me deu este irmão para cuidar de mim. Jesus, o nome dele. Jesus Moros. Um besito para ti, meu irmão, se me escuta ahorita. Conheci a família dele, conheci tudo. Ele cuidou de mim. O Senhor enviou Jesus para cuidar de mim. Hoje eu tenho aqui umas lembranças, tenho uma jaqueta que ele me deu muito, muito linda. É tabelinha, mas eu uso. Enfim, vamos lá. Então, do capítulo 9 ao 11, o apóstolo explica que os gentios não buscavam a Deus, mas foram alcançados pela sua misericórdia. Ser humildes, né? Porque não devemos nos gloriar, porque nós não éramos dos ramos naturais. Paulo, ele afirma que tem um plano, Deus tem um plano para salvar todo Israel. Amém? Quando a plenitude dos gentios entrar, e é o que nós estamos fazendo aqui através do YouTube, levando essa palavra aos gentios. Que no final todos louvarão a sua sabedoria e bondade. Isso aqui é sabedoria de Deus, cara. O YouTube é sabedoria de Deus.
Tem uma imagem que ilustra, né, essa sessão, a estrela de Davi, que representa todo o povo de Israel, uma oliveira que representa a igreja de Cristo, formada por gentios e judeus. Ainda no capítulo 12 ao 15, mostra a vida na igreja, né? Como nós cristãos, perdoa, meus irmãos, às vezes eu escrevo com muita rapidez isso aqui, tá? Como nós cristãos devemos perdoa isso aqui, viu, irmãos? Nos relacionar uns com os outros e com Deus. Capítulo 12 ao 15, o apóstolo ele traz esse tema, né? Como tem que ser a nossa vida na igreja, como cristãos, como devemos nos relacionar uns com os outros e com Deus. Paulo também nestes capítulos nos exorta a nos oferecermos como sacrifícios vivos a Deus, foi o que eu falei. Para mim é um tremendo sacrifício, não que eu estou fazendo como na lei, olha, meu sacrifício, não, nada a ver. Mas de certa forma é um sacrifício, irmãos, para eu chegar lá no MGA Sede, em Santo André. Mas amém, é o nosso sacrifício ao Senhor, irmos com fé e tal. Os irmãos saírem de outras cidades, outros estados, quando a gente tem reuniões específicas e o pessoal vem de outros estados e tal, nosso sacrifício vivo a Deus, renovando nossas mentes pela palavra de Deus e usando nossos dons para servir ao corpo de Cristo, que é o que eu faço agora. O apóstolo Marcos Gomes, os pastores do MGA, a pastora Sueli, os pastores dos MGAs de outras cidades, outros estados, os evangelistas e etc. Os nossos dons. Deus me encheu de dons para a honra e glória dele. Tudo que eu sei, eu aprendi, eu sou autodidata, irmãos. Tudo que eu sei, eu aprendi, digamos assim, entre aspas, sozinho. Eu não fiz cursos, eu não fiz nada. Eu possuo o registro de jornalista profissional sem ter feito a faculdade, por conta de uma lei, por conta de um processo que entrei no Ministério do Trabalho. Trabalhei em rádio, sou radialista sem ter feito curso. Ali registrado em carteira. Trabalhei em várias rádios, em 2 grandes rádios, trabalhei em TV sem ter feito nada, dou mesmo que Deus me deu. Eu tenho essa facilidade na comunicação, eu venho da comunicação, hoje eu sou funcionário público, trabalho para o governo numa área específica, mas antes eu venho da comunicação, sempre trabalhei com comunicação. Eu aprendi a editar, a ser web designer, tudo sozinho aí. Hoje é fácil também, né? A gente aprende aí pelo YouTube, fácil, a gente aprende muita coisa. Isso é dom. Deus me deu um dom de ser autodidata, então a gente tem que usar esses dons para o Senhor. Não para nós, egoístas que somos, não, mas para o Senhor. Amém? Irmãos, tu tem dom? Qual o dom que tu tem? Tu tem dom, irmãos. E muitos, amados, quase todos não é um dom só não. São vários dons que Deus te dá. Tu é ovelha, tu é cristão, tu é crente em Cristo, tu é vaso. Irmãos, vamos usar os nossos dons para o Senhor. Rapaz, eu estou impressionado com o trabalho que o irmão evangelista Igor está fazendo. O dom que Deus está dando para ele. Tremendo. Tá, vou colocar aqui embaixo o link, tá bom? Nós temos que usar nossos dons para o Senhor. Do capítulo 12 ao 15, Paulo também ensina aos cristãos a amarem uns aos outros com sinceridade, né? Não fingido, praticando o bem e evitando o mal, e se submeterem às autoridades governamentais, pagando seus impostos e cumprindo as leis. Olhem só, irmãos, olhem só, por isso que eu falo, o pessoal confunde, não tem mais pecado então diante de Deus. Não, o pecado é na carne, é o pecado da carne. O que colhe aqui, planta aqui. Uma delas é não se submeter às autoridades governamentais. Deus me constituiu autoridade. Eu falo para muitos que no meu trabalho, aqueles que têm que nos se submeter a nós, autoridades, Deus me constituiu autoridade no meu trabalho.
E eu falo para algumas pessoas que eu prego para os caras, mano, tem que se submeter. Por quê? Prestem atenção o que acontece. Romanos, hein? Olhem só, irmãos. Veja só aqui uma coisa. Romanos 13, do 1 ao 2. Irmãos, prestem atenção. Ainda existem leis em nosso país, muitas leis. E nós cometemos crime quando transgredimos essas leis. Ok? Por isso que eu faço exemplo da lei de Moisés. Esta lei acabou. O fim da lei é Cristo. Romanos 10. O fim da lei é Cristo. Acabou na cruz. Então não tem mais pecado, porque como diz 1 João, de fato, pecado é transgressão da lei. Acabou a lei, não tem mais pecado. Se tivesse acabado a lei de trânsito, não teria mais crime de trânsito. Por isso que eu faço esse exemplo. Mas, Romanos 13, 1, 12, devemos nos sujeitar às autoridades governamentais. Leiam isso, é forte, hein? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele, Deus, estabelecidas. Portanto, agora é forte isso aqui, irmãos. É forte em Romanos 13, 2. Deixa eu dar uma conferidinha aqui. Não sei por que me deu um instalo agora. Deixa eu dar uma conferidinha aqui, irmãos. Romanos 13, versículo 2. Portanto, aquele que se rebela, dá uma olhadinha aí, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele que se rebelar contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Em outras palavras, está se rebelando contra Deus. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Portanto, a pessoa que fala, então, já que não tem mais pecado, eu vou fazer isso e aquilo, aquela baguncinha. Então faz uma baguncinha. Pode fazer. Tu é livre para fazer o que quiser. Na graça de Deus não tem condenação e proibição. Deus, ele não diz não. Mas deixou registrado, usou o apóstolo Paulo para deixar registrado o manual de conduta cristã. Neste manual não tem proibição, mostra a consequência. Os que praticarem as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Paz, o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Aqueles que assim procedem, Romanos 13, 2, trazem condenação para si mesmos. Plantou limão, vai colher limão. E olha só o que diz o versículo 3 e 4, e eu grifei, deixei em azul aqui. Pois os governantes não devem ser temidos. Vejam, ninguém tem que ter medo dos governantes, das autoridades, dos policiais. Não, ninguém tem que ter medo. Não. Tem que ter respeito, tem que respeitar. Romanos 13, 3 e 4. Agora, os que praticam o mal, ninguém tem que ter medo, a não ser pelos que praticam o mal. Só uma classe de gente que tem que ter medo das autoridades, mas tem que tremer na base mesmo. Aí sim, porque o versículo é claro.
Romanos 13, do 3 ao 4. Pois os governantes, as autoridades, eu vou pegar o exemplo dos policiais, não devem ser temidos, não tem que ter medo. Esse temido é de ter medo. Quando a gente fala eu temo a Deus é de respeito, mas este aqui é de ter medo mesmo. Os governantes, as autoridades não devem ser temidos, a não ser, todavia, portanto, porém, a não ser pelos que praticam o mal. Muitos por aí que estão na criminalidade. E sabe por quê? Veja aí. Você quer viver livre do medo? Por isso que esse termino aqui é ter medo. Ó. Você quer viver livre do medo da autoridade? É uma pergunta que o apóstolo Paulo fez para aqueles que essa carapuça servir. Os que praticam mal. E se chegar esse vídeo para alguém, então é o que Paulo está dizendo e eu, evangelista William, como a autoridade que o Senhor me constituiu. Tu quer viver livre do medo da autoridade? Quer? Então veja, pratique o bem e ela o enaltecerá, vai te engrandecer, enaltecer, pois ela é serva de Deus para o seu bem. É serva de Deus. É o que eu faço, eu sirvo, eu amo o meu trabalho, eu sirvo. E se necessário for, sirvo com o sacrifício da minha própria vida. Não tem problema não. Isso aqui é só carne. Meu galardão, a minha glória está no Senhor. Não faço parte dessa terra. Aqui eu vim com uma missão. Ser pregador do Evangelho, cheio do Espírito Santo, e tenho buscado isso constantemente, exaustivamente, e servir o meu semelhante, servir o próximo. Irmãos, eu faço isso com maior alegria e ainda recebo por isso. Se necessário, com sacrifício da minha própria vida. Pratique o bem e ela, a autoridade, o enaltecerá, vai te engrandecer, pois é serva de Deus para o seu bem. Continue aqui. Mas, se você praticar o mal, aí tenha medo, viu? Pois ela não porta a espada sem motivo. Eu vou explicar isso. O apóstolo Paulo, principalmente em Roma, um panorama da carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele usou este exemplo aqui, por quê? Os soldados, vamos dar exemplo aí, os policiais da época, lá de Roma, os soldados de Roma, eles usavam o quê? Eles usavam pistola, arma de fogo? Não, óbvio que não. A arma deles, qual era? Era espada, era lança, principalmente espada. Eles andavam com a espada banhada ali. Ah, Pedro não tinha ali uma espada? Não tinha? Quando ele cortou a orelha de Malco, no impulso dele, quando foi prender Jesus lá no Getsemane. Então, o Pedro andava armado. Viu? Se fosse hoje, Pedro ia estar com uma pistola na cinta. E aí ia ficar mais feio, porque ele ia pregar o aço no Malco. Ô, rapaz, ia ser um tiroteio tremendo. Ué, tu tá escandalizado? Por que tá escandalizado? É só raciocinar. É só ter a mente de Cristo, os olhos iluminados. Pedro andava armado, era a arma da época, nem existia arma de fogo. E no impulso de Pedro, ele cortou a orelha de Malco. Jesus foi lá com todo o amor dele, aleluia, e colou a orelha de Malco, não é? O soldado, que também estavam armados. Imagina se Pedro fosse hoje, ele está com uma pistola, um revólver. Ia estar com um revólver na cinta, opa! Ia ser um tiroteio tremendo, porque os caras também estavam armados. A arma da época era espada, por isso que o apóstolo Paulo usou esse exemplo. É simples raciocinar isso. Vamos aqui.
Romanos 13, do 3 ao 4, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela vai te enaltecer, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se praticar o mal, tenha medo, pois não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça. Aleluias. Para punir quem pratica o mal. Está escrito aqui, ó. Pois ela não porta arma sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. É o que trata Romanos 13, 3, 4, Romanos 13, 1, 2, dentro desses capítulos, Romanos 12 ao 15, no panorama da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nesta série onde estamos. Amém? Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, né, amados? Porque nós somos cristãos, somos crentes, temos que dar exemplo, bom testemunho, questão de consciência, dormir com a cabecinha tranquila no travesseiro, em nossas almohadas. Listo ou não? Sim, certo ou não? Vamos continuar aqui. O capítulo 14, Paulo mostra a vida no mundo, né? Como os cristãos devem se relacionar com os que são fracos na fé, né? E com os que têm opiniões diferentes sobre questões secundárias. Paulo aconselha os cristãos a não julgarem uns aos outros por causa de alimentos ou dias, né? Mas a respeitarem as consciências alheias e não a colocarem pedras de tropeço no caminho dos irmãos, capítulo 14. Amém? Ainda no 14 mostra a vida no mundo, né? Foi uma repetição aqui, irmãos, olha, vendo agora, hein? Tá vendo como que é feito o negócio? Não é feito por mim mesmo e aqui eu repeti sem perceber, mas vamos pular aqui. No capítulo 15, olha, neste capítulo Paulo continua a exortar os crentes em Roma a viverem em unidade, em amor, uns para com os outros, segundo o exemplo de Cristo. Ele ainda incentiva o apóstolo Paulo, os fortes na fé, a suportarem as fraquezas dos mais fracos, seguindo o exemplo de Cristo, que não buscou agradar a si mesmo, mas agradar aos outros. Ele destaca como tanto judeus quanto gentios foram incluídos no plano da salvação de Deus, citando várias passagens do Antigo Testamento para apoiar essa afirmação. Ele também oferece uma oração de bênção pela esperança, alegria e paz que vem pela fé em Cristo Jesus. Amém? No 16, começa aqui as saudações finais, que é o último capítulo, né? Paulo menciona vários indivíduos, tanto como homens ou mulheres, né? Que são colaboradores, né? No ministério de Paulo, amigos pessoais, né? Ele saúda calorosamente alguns, expressa sua gratidão por seu serviço e apoio na obra do Senhor. Do 17 ao 20, capítulo 16, algumas admoestações, alguns alertas, né? Paulo adverte os crentes em Roma a estarem atentos àqueles que causam divisões e dissensões e a se apegarem, alerta também, a se apegarem ao ensino que receberam. Irmãos, aqui ó, Paulo, ele alerta, vejam só, aos cristãos a se apegarem aos ensinos que receberam dele, apóstolo Paulo, e seus cooperadores, colaboradores no ministério. Não de outros. Não de outro fundamento que não seja o dele. Por isso que ele, do 16 ao 20, ele alerta que os crentes têm que se apegar. Irmãos, o que é apegar? É quando a gente tem que se apegar, está grudado com o ensinamento que recebemos do apóstolo Paulo. Nós, da MGA, estamos apegados aos ensinamentos do apóstolo Paulo. É isso mesmo, irmãos. Leia aí Romanos 16, capítulo 16, 17 ao 20, ele orienta isso, que nós devemos estar ali, se apegar ao ensinamento que receberam dele.
Porque ele é o sábio construtor. Ele quem recebeu. Não foi Pedro, Tiago, João, tidos como colunas da igreja primitiva em Jerusalém. Não foram eles que receberam a graça e o apostolado. Não foram eles que receberam as revelações do Senhor Jesus Cristo. Não foram eles que foram levados ao terceiro céu e receberam a revelação do Senhor Jesus. Não foram eles que foram chamados desde a antiguidade pelos profetas. Aí está escrito, que Isaías 49, que ele foi escolhido para ser luz para os gentios. Aleluia. Não foi ele, não foram eles os chamados, mas sim Paulo. Então, o apóstolo Paulo, capítulo 16, 17 ao 20, ele alerta que os romanos têm que se apegar ao ensino que receberam dele. Amém? Ele também os encoraja a serem sábios em relação ao bem, ao próximo, claramente, e simples em relação ao mal, confiando na vitória final de Cristo Jesus sobre Satanás. Já foi derrotado. Hebreus 2,14. O diabo, Satanás, foi derrotado pelo Senhor. Terminando aqui, irmãos, o capítulo termina glorificando a Deus de como aquele que é capaz de nos fortalecer, fortalecer os crentes e nos estabelecer no Evangelho e não na religião, nos sistemas religiosos, palavras que não tem nada a ver com os ensinamentos de Paulo, com o alicerce que Paulo colocou, não tem nada a ver com a graça de Deus, o apostolado, ensinam discipulado, nada a ver, nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Ainda que tem alguns ensinamentos, vários aliás, de Jesus, que é atemporal, que não é atingido pelo efeito do tempo, é atemporal, ou seja, atravessa os tempos, não é só destinado para A, B, C, D, época ou tempo tal. Tem ensinamento de Jesus que é atemporal, mas o ministério de Jesus de Nazaré foi para os judeus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas do aprisco dele, principal, as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele tinha outras ovelhas que seria alcançada pela graça através do apóstolo Paulo. Eu vim senão para as ovelhas de Israel, disse na passagem da mulher cananeia. Então o apóstolo Paulo, nesse capítulo 16, ele fortalece os crentes a estabelecê-los no Evangelho, de acordo, olha aqui irmãos, de acordo com a revelação do mistério oculto por séculos, mas agora na graça, depois da cruz, revelado por meio das escrituras proféticas e pelo comando do Deus eterno. Amém? Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Capítulo 16, do 24 ao 27, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos, amém? Ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho. Rapaz, olha isso aqui, no finalzinho. Capítulo 16, 24 ao 27, Paulo fala meu evangelho, parece pretensioso, parece loucura isso. E meu evangelho, né? Alguém pode dizer, meu evangelho? O evangelho não é de Cristo? Óbvio. Só não entende quem não tem os olhos iluminados para que ele fala isso. Meu evangelho, porque ele quem recebeu. Foi ele quem recebeu, irmãos. A revelação do evangelho da graça de Deus, ele quem recebeu. Não me foi confirmado por homem nenhum, não recebi de homem algum, mas por revelação do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Por isso que ele fala meu evangelho, porque ele recebeu a graça e ele é levado aos gentios para a pregação deste evangelho. Por isso que ele fala meu evangelho, porque a pregação é dele, não é de Pedro, não é de Tiago, não é de João, não é de discípulo algum que andou com Jesus, mas de Paulo. A pregação do evangelho da graça de Deus para os gentios, todos nós que não temos descendência israelita, não somos hebreus, não somos judeus, somos gentios. Então a pregação de Paulo, nosso apóstolo, nosso enviado, nosso mestre, vem dele. Eu, como sábio construtor, coloquei o alicerce
Veja cada um como constrói. Tem construído tua vida onde? Nos ensinamentos dos homens, nas doutrinas das denominações? Por isso que ele fala, capítulo 16, 24, 27. Ora, aquele que tem o poder, Deus, aquele que tem o poder, Deus, para confirmá-los. Deus, ele confirma a gente neste evangelho que Paulo prega, e ele fala meu evangelho, pela proclamação de Jesus Cristo. É o evangelho dele, a proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Irmãos, este mistério da graça de Deus estava oculto nos tempos passados. Foi revelado agora, depois da cruz, através de Paulo, na graça, o Novo Testamento. Estava oculto nos tempos passados, mas agora, na graça, revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. A crer e obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre. Amém. Por meio de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus pela minha vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pelo MGA, Ministério Graça e Apostolado, apóstolo e pastora Sueli, apóstolo Marcos Gomes, pastora Sueli, todos os pastores e pastoras evangelistas. Glória a Deus pela vida dos demais pastores e MGAs espalhados pelo Brasil. Em breve, em nome do Senhor Jesus, teremos MGA Campinas. Eu ouso a profetizar isso. Teremos, em o nome do Senhor Jesus. Não falo por mim nem pelo meu nome, mas pelo nome do Senhor Jesus. Teremos, para alcançar mais vidas. Aliás, eu peguei o que o apóstolo Marcos Gomes falou para nós. Aleluias. Amém, amados? Terminando por aqui, este panorama que é quase impossível ser um resumo sintetizado, porque é fonte inesgotável de sabedoria. É quase que impossível, perdoa aí, irmãos, mas é um panorama apenas. Completo mesmo está no link descrição Entendendo Romanos, que o apóstolo ministrou. Aqui foi só um panorama da carta de Paulo aos Romanos. Amém? Glória a Deus. Então, finalizando, irmãos, mais um slide aqui. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés escreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas verá por meio delas. Romanos 10, 4 ou 5. E quem consegue cumprir e praticar a lei? Ninguém conseguiu. Basta ler a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Por isso, Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo para cumprir a lei. Jesus nos dias de sua carne. Hebreus 7, 18 e 19. A ordenança anterior à lei é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Por isso que estamos na graça, na nova aliança. Temos que ser, Deus nos constituiu ministros de uma nova aliança. Por quê? Porque a lei, a ordenança anterior, ela foi revogada, porque ela era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, não aperfeiçoa coisa alguma. E o sistema religioso, principalmente o evangélico, quer tentar levar as pessoas à perfeição pelas coisas tangíveis, pela carne. Quando diz carne, pelas coisas que a gente faz em vida aqui na carne, esquece que é pela fé no Espírito. Amém? Honras e glórias ao nosso Senhor Cristo Jesus. Louvado seja o Criador. Eu já orei antes de iniciar esta ministração, mas oro agora e peço que o Senhor Jesus confirme, testifique na sua vida, no seu coração, o que foi falado deste resumo, esse panorama da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Terão outros panoramas das outras cartas, etc. Que o Senhor possa testificar no seu coração, ouça novamente esta palavra
Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e peço que o Senhor fortifique cada um de que está ouvindo agora esta ministração na graça de Deus e que os anjos do Senhor ministrem em favor de cada um agora que está me ouvindo, guardando, protegendo, livrando dos homens maus desta terra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus pela minha vida, pela sua vida. Deixa eu ver aqui se tem mais algum slide. Eu acho que tem. Tem mais mensagens, amém, irmãos? E que a graça de Jesus Cristo esteja sobre você, que o apostolado de Paulo, o apóstolo dos gentios, o ajude a entender a graça e a verdade, como diz João 1,17. Dezenas de mensagens da graça de Deus você pode assistir no canal Graça e Apostolado, do Ministério Graça e Apostolado, que há 30 anos leva a palavra de Deus para pessoas sérias que levam a sério esta palavra do Senhor. Ministrado pelo apóstolo Marcos Gomes, pastora Sueli e demais colaboradores deste ministério, que anda conforme a graça de Deus. Está tudo aí na descrição, o link aí do MGA. Amém? Graça e paz e até mais, meus amados. Graça e paz, até mais. Tchau, obrigado. Fui.